Esta videoaula está baseada nos preceitos da Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, número 326, de 30 de julho de 1997, e da RDC 275 e 216 da Anvisa, que aborda as condições higiênicas sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Olá, eu sou Karina Rios, sou nutricionista, professora do curso de nutrição da Unijuí e há um bom tempo já trabalho com as boas práticas. Vou acompanhar com vocês nessa terceira videoaula alguns aspectos relacionados à higiene, manipulação e conservação de alimentos. Respondendo a essa pergunta inicial, por que a higiene, manipulação e conservação do alimento são tão importantes? Por que é necessário aplicar, implementar as boas práticas no dia a dia da produção do alimento? Em primeiro lugar, por um motivo muito óbvio, porque o alimento é um objeto altamente perecível. Naturalmente, ele contém nutrientes, mas também micro-organismos que, se nós dermos todas as condições favoráveis para que esse micro-organismo se multiplique, se prolifere, nós poderemos ocasionar sérios problemas de saúde. E, em segundo lugar, porque como trabalhamos em empresas, o custo, o controle dos custos é muito importante e o desperdício é algo que ninguém quer bancar. Um outro aspecto muito importante é aquele que diz respeito à saúde do consumidor. Todos nós somos consumidores, todos precisamos de alimentos no nosso dia a dia e queremos consumir alimentos seguros, saudáveis, ditos inócuos, quer dizer, aquele alimento que vai garantir todo o seu potencial de nutrientes, todos os benefícios e não vão trazer malefícios à nossa saúde. Você não vai querer entregar um alimento estragado para sua família consumir, vai? Então, cuide do alimento que você vai vender, comercializar para outras pessoas, porque muitos amigos, muitos conhecidos poderão consumir o alimento que você produz aí na sua empresa. Os cuidados aqui apresentados sobre higienização, manipulação e conservação dos alimentos, eles são importantes para que nós evitemos as doenças de origem alimentar. Então, desta forma, todas as etapas de produção do alimento, elas são importantes. Então, desde a seleção adequada de fornecedores, é preciso que você tenha critérios específicos para selecionar da onde virá a matéria-prima, da onde virá o alimento que vai ser ingrediente importante, principal ou secundário do produto que você vai elaborar. Em segundo lugar, é preciso demonstrar qualidade e responsabilidade. De que forma? Como é que as pessoas sabem que você tem respeito ao alimento, que você respeita as boas práticas? Em primeiro lugar, adotando e implementando, quer dizer, colocando em prática diariamente todas as regras, todas as normas e procedimentos que são inerentes a quem manipula alimento. Então, dessa forma, nós conseguiremos demonstrar e comprovar a qualidade e responsabilidade com o produto que está sendo elaborado. Dessa forma, você terá a certeza de que estará oferecendo um produto seguro para o seu cliente, porque é isso que o cliente vai querer, um alimento íntegro, seguro e livre de contaminantes. Uma outra questão muito importante é cumprir os prazos. Que prazos são esses? Os prazos de validade, os prazos de conservação do alimento. Cada tipo de ingrediente tem um tempo de vida útil que deve ser respeitado. O alimento não deve ser reaproveitado. Então, dessa forma, você estará atuando de acordo com as normas sanitárias exigentes e as normas de segurança ambiental, fiscal também devem ser cuidadas, implementadas.
E, num outro ponto, possuir preços compatíveis com o mercado. E para ser competitivo, você precisa apresentar um produto seguro, de qualidade, devidamente comprovado. Como deve ser a chegada do alimento dentro do seu espaço de produção? Em primeiro lugar, é preciso considerar que alimento, que gênero e quais são as características que devem ser respeitadas desse alimento para escolher ou para avaliar o tipo de veículo de entrega. Por exemplo, para entrega de frutas, legumes e verduras, em curtas distâncias, admite-se um caminhão aberto, como esse que vocês estão visualizando aqui ao lado. Vamos agora acomodar os alimentos na geladeira. Lembrando que muitas das informações que vocês já assistiram na videoaula, elas também valem para câmaras frias e outros refrigeradores. Os ovos, que a Simone já retirou da embalagem original, eles devem ser guardados na parte intermediária da geladeira e jamais devem ser colocados na porta, mesmo que o fabricante já ofereça um local para eles. E lembrando que a embalagem original dos ovos, por serem altamente contaminadas, não devem entrar nesse espaço. Na parte superior da geladeira, o que inclui a gaveta e a primeira prateleira, é o local de acomodar os alimentos que precisam de um controle maior de temperatura. Eles são muito mais sensíveis a variações de temperatura. Então, na gaveta, como a Simone está nos mostrando, devemos guardar embutidos, carnes cruas, queijos mais moles, massas prontas. Na prateleira superior, vamos acomodar iogurtes, leites, bebidas lácteas, maionese, ketchup, requeijão. Na prateleira intermediária, devemos acomodar os alimentos que serão utilizados em curto espaço de tempo. Carnes pré-preparadas, já temperadas, também sobremesas. Já na prateleira inferior, vamos acomodar alimentos que não necessitam de um controle tão rígido de temperatura. Frutas, doces e sobremesas que não sejam à base de leite, e dividindo esse espaço com carnes que estão num descongelamento programado de um tempo maior. Carnes num descongelamento de 48 horas, por exemplo. Na gaveta inferior, vamos acomodar os alimentos que são perecíveis, mas que são mais sensíveis a variações de temperatura, que se ficarem na parte superior, eles podem sofrer deteriorações por causa do frio. Então ficarão os folhosos, verduras, legumes e frutas que tenham a casca mais sensível. O caminhão fechado, ele pode ser utilizado para entrega de alimentos em vidros e latas, porque a própria embalagem já faz a proteção do alimento. E é importante que isso também seja utilizado para pequenas distâncias, porque a temperatura externa, a luz, o calor, também irão deteriorar, acelerar o processo de deterioração do alimento, mesmo que eles estejam em vidros e em latas. Um caminhão fechado, sem refrigeração, ele pode ser utilizado para entrega de alimentos que também são perecíveis, mas eles se conservam à temperatura ambiente um tempo maior, como por exemplo, carnes salgadas, ovos, sacarias e produtos de padaria, confeitaria. Mas lembrando sempre que o alimento deve estar devidamente protegido numa embalagem original. Para garantir a segurança de alimentos altamente perecíveis, que precisam de um controle constante de temperatura, como carnes, aves, peixes, laticínios, alimentos congelados e hortifrutis, é preciso a utilização de um caminhão fechado e com refrigeração constante durante o período de entrega. Então é importante que o motorista ou o auxiliar da entrega desses alimentos monitorem e façam o controle da temperatura durante o trajeto, para que o alimento chegue no seu destino na temperatura correta. O que mais é preciso, além da temperatura que eu acabei de comentar, que outros aspectos precisam ser observados na embalagem deste alimento. As embalagens devem estar íntegras, sem abaulamento, sem amassar, não pode ter embalagem rasgada, elas devem estar limpas e toda informação nutricional, a informação de conservação, a informação do produtor, do fornecedor, precisa estar bem visível nessa embalagem. Deve ser observado também o prazo de validade de cada embalagem. Então, se você recebe, por exemplo, um fardo de açúcar, de biscoitos ou de azeite,
Cada embalagem, cada lata, cada saco precisa ser conferido para verificar a integridade da embalagem e principalmente a validade individual de cada produto, para que você não permita que entre no espaço de produção alimentos já com o prazo de validade por vencer, porque senão esse alimento vai ter que ser imediatamente utilizado ou então descartado. E a temperatura correta? Como fazer essa verificação? É preciso que hajam pessoas treinadas e que haja também à disposição termômetros dentro do espaço de produção. Porque, como vocês podem ver ao lado, as temperaturas. É impossível tocar num alimento, tocar num produto e atestar. Está com menos 18 graus, está a menos 7. Nós não temos essa capacidade, é somente com um termômetro. Então, dessa forma, os alimentos congelados, se assim eles vão entrar dentro da produção, eles devem estar a uma temperatura de menos 18 graus, os alimentos refrigerados a 7 graus e os alimentos resfriados a uma permissão de temperatura de 6 a 10 graus. Repito, só conseguiremos comprovar e atestar essa temperatura se utilizarmos um equipamento, e o equipamento correto se chama termômetro. Muito bem. Os alimentos após recebimento, eles precisam ser guardados. Alguns alimentos precisam ser armazenados imediatamente, como é o caso dos alimentos refrigerados. Por quê? Porque, como eu já expliquei para vocês, a temperatura deve ser constante e não é temperatura ambiente, é uma temperatura menor de refrigeração. Assim que esses alimentos chegarem, eles precisam ser imediatamente guardados num refrigerador ou câmara fria. Em segundo lugar, os alimentos congelados, pelo fato de estarem em uma temperatura muito mais baixa, eles conservam um pouquinho mais em relação aos alimentos refrigerados, mas eles não podem ficar à temperatura ambiente por muito tempo. E em terceiro lugar, deve ser feita a guarda, o aprovisionamento dos alimentos não perecíveis, aqueles que podem ser armazenados à temperatura ambiente. Vimos que os alimentos, assim que chegam no espaço de produção, dentro da sua empresa, eles precisam ser acondicionados, precisam ser guardados. E como guardar corretamente os alimentos dentro do local de armazenamento? Alguns alimentos precisam ser imediatamente acondicionados na câmara fria ou no refrigerador, alguns precisam ser guardados no congelador e outros podem ser acondicionados naquilo que chamamos de despensa ou estoque. Então, independente do local, eles precisam ser identificados. E para isso, podemos utilizar potes fechados com tampa, assim como estes que estamos vendo ao lado, com cores diferentes, para diferirmos o que é que tem lá dentro. E além disso, eles devem ser adequadamente etiquetados. Vamos ver na sequência do vídeo como organizar uma etiqueta. Um aspecto importante que estamos vendo são caixas que vêm de fora, caixas de papelão, caixas de madeira, embalagens plásticas que envolvem as caixas. Essas não devem de forma alguma entrar no armazenamento. Então, as caixas de papelão, caixas de madeira devem ficar do lado de fora. Já faça a seleção assim que o alimento chega daquilo que é lixo reciclável. Papel, plástico, madeiras, cada um já para o seu destino correto para que eles não entrem dentro do seu espaço de armazenamento. Armazenamento, aprovisionamento, dispensa, estoque, são todas palavras sinônimos e este é um local muito importante porque vai garantir que esse alimento esteja preservado dentro das condições de temperatura, ambiente, livre de contaminantes, de insetos, até que o alimento seja usado. As embalagens dos produtos não devem ficar acondicionados em estantes que fiquem encostados na parede, porque isso pode facilitar o acesso de insetos, baratas, formigas, que conseguem acessar esses alimentos pela parede. Os alimentos mais antigos, eles devem ficar logo na frente. Existe uma expressão que pode ser utilizada para você observar a ordem de guardar os alimentos. PEPS, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, aquele alimento que tiver uma validade, que estiver na validade mais curta, mais próxima, esse é o primeiro que deve ser utilizado. O que tiver uma validade maior, esse pode ficar guardado mais atrás.
porque assim que você precisar de algum ingrediente, aquele que estiver logo na validade é o que vai ser imediatamente utilizado. Como podemos ver a etiqueta, ela precisa ter as informações mínimas, mas necessárias para a correta identificação do produto, principalmente se for um produto oriundo de uma embalagem que foi aberta, por exemplo, açúcar. Você abre um pacote de 5 kg de açúcar, utiliza só a metade. Como guardar esse pacote já aberto? O ideal é colocar dentro de uma caixa, como nós vimos, um pote fechado com tampa, e colocar uma etiqueta, escrever o nome do produto, mesmo que tenha essas informações da embalagem original. Mas a validade da embalagem original, ela já não vai mais valer, porque o alimento já foi aberto. Então deve conter o nome do produto, por exemplo, açúcar, a data da abertura, para que nós saibamos qual vai ser a validade. E uma outra informação muito importante é o nome de quem fez esse processo, de quem fez esse fracionamento. Então, como fazer a guarda de alimentos que vêm em sacarias? Esses alimentos devem ser aprovisionados ou guardados, estocados num local específico para essa finalidade e preferencialmente em estantes de prateleiras, ou então utilizar estrados para deixar esse alimento longe do contato com o chão. Porque é possível que insetos, roedores que estejam eventualmente circulando por esse ambiente acabem acessando, rasgando, comendo e contaminando o alimento que está guardado. Os alimentos que vêm em fardos maiores ou em sacarias, eles podem ser acomodados dentro desse espaço do estoque, sobre os estrados ou então nas estantes, em forma de cruz, para que haja um perfeito equilíbrio e as embalagens não venham cair. Os produtos congelados que ficam guardados nos freezers, eles devem ser acomodados de forma a manter um distanciamento, mesmo entre as carnes. Carnes bovina, aves, peixes, carne de porco, devem ser guardados nos freezers de forma a não manter contato um com o outro. Porque você sabia que nesse ambiente também é possível haver contaminação cruzada? E isso vale para gelo, sorvete, produtos congelados como molhos, polpas. De preferência que você deixe cada alimento num local do freezer ou numa estante para que não haja contato entre eles. E lembrando que o prazo de validade estabelecido para esses alimentos congelados que ficam guardados nos freezers, ele deve ser rigorosamente respeitado. Não é porque o alimento está congelado que ele tem uma validade maior. Se o prazo estabelecido for 3 meses, não é 3 meses e 1 dia. Em 3 meses, esse produto precisa ser utilizado. E os alimentos que devem ser armazenados na câmara fria ou no refrigerador? Também é importante respeitar os cuidados e critérios relacionados à higiene e algumas características importantes desses equipamentos. Então, por exemplo, nas câmaras frias não deve-se utilizar estrados de madeira, materiais porosos, papelão, tudo que possa vir contaminar. Então é preciso haver uma estante de aço inoxidável, lavável, para evitar a contaminação desses alimentos. E na estante de cima, devem ficar os alimentos prontos para o consumo, como saladas já higienizadas, limpas, sobremesas que já serão imediatamente consumidas. Na prateleira do meio da câmara frigorífica ou do refrigerador, devem ficar os alimentos pré-preparados que serão utilizados na sequência da produção do alimento. O correto preparo do alimento ele deve ser observado e é importante evitar a contaminação cruzada, que é o fato de permitirmos que alimentos crus entrem em contato com alimentos cozidos, por exemplo, contaminando o alimento que já estaria pronto para o consumo. Utilização de tábuas de corte. Uma tábua de corte que for utilizada para cortar um alimento cru ou pronto para o consumo que já tenha sido cozido, como por exemplo um pedaço de carne, queijos ou embutidos, ela não deve ser utilizada para cortar alimentos crus, aqueles que serão consumidos sem o cozimento, sem o tratamento térmico, porque senão os micro-organismos existentes nos alimentos já cozidos, eles encontrarão um ambiente favorável para o seu crescimento e multiplicação. Para o preparo do alimento é preciso haver organização do ambiente de trabalho, ter utensílios específicos para cada alimento, como por exemplo, facas para legumes, tábuas para aves, tábuas para carnes, tábuas para queijos, para embutidos. Parece exagero?
mas são esses cuidados que irão garantir a segurança do alimento produzido. Então, adotar uma cor de utensílio para cada tipo de alimento é uma estratégia muito segura e eficaz. Cortar os alimentos ainda crus, porque o tratamento térmico ou o cozimento irá garantir a redução ou a eliminação dos micro-organismos que estiverem presentes neste alimento. Um outro ponto importante diz respeito ao descongelamento das carnes. É preciso respeitar o estado de refrigeração deste alimento e o tempo necessário para que o alimento congelado esteja descongelado. Após o descongelamento, que é uma etapa do processo que deve ser programado, os alimentos devem ficar sob refrigeração, não devendo de forma alguma serem recongelados. Caso isso seja necessário, é preciso passar esse alimento que foi descongelado por um tratamento térmico, ou seja, é preciso cozinhar, assar, preparar esse alimento de alguma forma para que ele novamente possa ser congelado. Para garantirmos a segurança do alimento durante o seu preparo, é preciso observar a temperatura que o alimento deve atingir no seu interior. Deve-se respeitar minimamente 70 graus, sendo 74 graus o valor ideal ou adequado para garantir a segurança desse alimento, sendo 60 graus a temperatura indicada para o alimento que já está pronto para servir. A vantagem do descongelamento programado é o controle da temperatura dos alimentos. Simone, como nós podemos verificar a temperatura dos alimentos que estão sendo descongelados? Bom, nós temos dois equipamentos que são os termômetros. Então, este é infravermelho e este é o termômetro espeto. Então, vamos para a primeira peça. Primeira peça, como está congelada, então vamos utilizar o infravermelho. Então, a peça congelada, marcando de menos 18 graus. Lembrando que menos 18 graus é a temperatura recomendada pela RDC 216 para um alimento congelado. Bom, a peça descongelada, vamos utilizar o termômetro tipo espeto. Então, vamos cravar o termômetro tipo espeto e verificar a temperatura. Então, a peça indica a temperatura de 8 graus. Indica que a peça está descongelada. Temperatura adequada de refrigeração. E aquela peça foi descongelada, Simone pode verificar com o termômetro por infravermelho, para não podemos utilizar o termômetro tipo espeto que foi utilizado na carne bovina para carne de frango. O termômetro então nos indica a temperatura de 3 graus. Lembrando que é importante verificar a temperatura dos alimentos sempre com a utilização de termômetro, porque dessa forma teremos a certeza da real temperatura dos alimentos. E por que precisamos ter esse controle? Para saber se as temperaturas estão em conformidade com a legislação para os alimentos. Neste caso, atendemos com essas temperaturas a RDC 216 de 2004, garantindo assim a conservação do alimento. E o recongelamento, quando ele é possível? A peça de carne que se mantém na temperatura de congelamento, ela vai voltar para o freezer, porque está na temperatura de congelamento, menos 18 graus. O frango, que já está descongelado, ele deve ser imediatamente utilizado, somente podendo ser recongelado se ele for submetido a um tratamento térmico, se ele for cozido, assado, se for feito algum tipo de molho, alguma outra preparação. Essa preparação pode sim ser resfriada e aí congelada novamente. Agora vamos verificar a temperatura de cozimento, de cocção da carne que anteriormente foi descongelada. Aparentemente, a carne está cozida. Então vamos pegar o termômetro tipo espeto para verificar a temperatura interna da carne. A temperatura indicada no termômetro é 50 graus. A carne aparentemente está cozida. Posteriormente, vamos verificar que é só externamente.
dentro a carne está crua, não indicada para o consumo. Então, a temperatura indicada para a cocção, de acordo com a legislação, é 70 graus. Então, essa carne deve voltar para a panela e terminar a sua cocção. A higienização das frutas, verduras e legumes. Essa é uma etapa que deve ser feita com toda a atenção, num ambiente adequado, pois, por exemplo, as folhas das verduras devem ser lavadas uma a uma, com todo o cuidado e atenção, em água corrente, potável e utilizando uma solução clorada. Isso vale para todos os legumes, verduras e frutas. É preciso utilizar um produto à base de cloro específico para alimento. A água sanitária comum, elas servem para limpeza do ambiente, de utensílios de limpeza, mas jamais devem ser utilizadas para higienizar ou sanitizar os alimentos. Vamos agora demonstrar a forma correta de proceder à lavagem dos folhosos. Inicialmente é necessário separar as folhas, retirando as sujeiras, as pragas, deixando somente as folhas que serão consumidas, em perfeito estado de consumo. Agora as folhas devem ser lavadas uma a uma em água corrente potável, lembrando de lavar na parte de cima para baixo da folha. As folhas podem estar abertas como se fosse um leque para retirar a sujidade que pode ficar presa na parte de cima da folha. Depois de selecionar as folhas que serão consumidas, lavá-las adequadamente uma a uma, elas devem ser mergulhadas numa solução de cloro específica para alimento. Deve-se respeitar a diluição recomendada pelo fabricante e lembrando que o tempo de molho também deve ser o tempo indicado pelo fabricante. Depois do tempo recomendado pelo fabricante para ficar de molho na solução de cloro, as folhas devem ser retiradas deste banho, devem ser novamente lavadas em água corrente, potável, folha por folha, estando assim prontas para o consumo. É importante salientar que essa técnica deve ser realizada para todas as frutas, verduras e legumes que forem consumidos especialmente cru. Em relação à higienização das carnes, devemos levar em consideração que, pelo fato delas serem cozidas, passarem por tratamento térmico, elas não precisam desse processo, devendo a embalagem que as envolve estar adequadamente limpas. As embalagens, como latas, caixas, antes de ir para o estoque, deveriam ser higienizadas. O ideal é no recebimento dessas mercadorias, caso fosse necessário, fazer uma pré-lavagem para assim levar essa embalagem limpa até o local de armazenamento, para que quando fossem utilizadas dentro da estrutura de produção, dentro da sua cozinha, essa lata ou caixa já estivessem limpa, evitando dessa forma a entrada de sujeiras que poderiam estar naturalmente contidas no exterior dessas embalagens. Em relação aos cuidados com óleos e gorduras, as empresas que trabalham especialmente com frituras precisam dar especial atenção para esse ingrediente. Ele não deve ser reutilizado e deve-se cuidar atentamente a temperatura que esse óleo ou gordura atinge no momento da fritura. Deve-se respeitar o limite máximo de 180 graus, conforme é recomendado pela RDC 216 de 2004. As agroindústrias que trabalham com alimentos em conserva devem observar atentamente todos os aspectos de higiene e observar o pH do líquido de conserva, porque este pH adequado, ele evita a proliferação e multiplicação de micro-organismos que possam ter permanecido no alimento. A partir do momento que o alimento está pronto, que o produto está pronto para a venda, ele deve ser adequadamente armazenado
na sua embalagem original, devidamente identificada, com todas as informações necessárias, a data de fabricação, validade, a informação nutricional. Lembrando que sobre esse aspecto existe uma legislação específica, que são as RDCs 360 e 359. E também as informações relacionadas à composição nutricional, que para isso existe uma legislação específica. São os documentos 359 e 360 de 2010. Nessa videoaula, você acompanhou algumas informações importantes sobre a higienização dos alimentos, sobre a forma correta de como prepará-los, sobre armazenamento, conservação e transporte e também sobre informações de rotulagem nutricional. Agradeço a sua atenção e até a próxima videoaula.